Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença. Pai, nesse Natal, cuida de cada um de nós. Nosso presente é o Senhor. O Senhor dá o presente a todos, Pai. O que o desejo do coração tem. Obrigado. Feche teus olhos, vou olhar para você. Nesse Natal, ore para Deus. Se abrace com Jesus. Peça a Deus que cuide de todos, que abra o coração das pessoas que nos desejam mal, que voltem para Cristo, que as pessoas pobres necessitadas tenham o que comer e um pouco de dignidade. Amém? Vamos orar. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam as suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível. A consumirá, e fugirá perante a espada, e seus jovens serão tributários. E do medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o vil fala obscenidade,
e o seu coração pratica a iniquidade, para usar a hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebidas. Isso é hoje, 2025, o povo está fazendo isso. Trocou Deus pela mentira. Também, todas as armas do avarento são mais. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouve a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque no ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres, que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos vós, que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cinge com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade jubilosa, porque os palácios serão abandonados, e multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá a saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeias junto a todas as águas, e deixais livre dos pés do boi e do jumento. Confie em Deus. Deus é verdade e justiça. Nunca troque Deus por mentira. Nunca troque Deus por dinheiro. E não coloque suas forças em homens, em carros, em cavalos, em dinheiro, em poder, que só Deus pode tudo. Tenham todos um bom dia, um Feliz Natal, e o maior presente nosso é Deus, Jesus Cristo, é quem dá o presente a cada um de nós. Que todos vocês, pobres necessitados, tenham um pouco de comer em cada dia da sua vida. Amém?